É viado. É, viadagem, já muita viadagem. Isso. É muita viadagem. Bispos italianos a não admitirem seminaristas gays. O impacto que essa notícia me causou, para além do preconceito veiculado na fala, na declaração papal, foi o fato da vulgaridade da expressão. O que há uma nota do porta-voz do Papa. Primeiro ponto. O que houve foi um vazamento. Muito provavelmente esse vazamento se deve à ala direita, porque até então o Papa gozava de um status público de amigo dos LGBTs, e ele colhe o ensejo do pedido de desculpas, com 12 aspas, para reafirmar o dogma canônico, qual seja, de que pessoas de tendências homoafetivas não são bem-vindas no sacerdócio católico. Ponto. Ele pede desculpas pela linguagem, não pela convicção. E assim, se vazou, não vazou por mulheres. Porque o ambiente dele é muito masculino. Se vazou, não vazou por mulheres. Portanto, quem fez a fofoca foram homens. Então, quando ele diz depois que fofoca é coisa de mulheres, ele está falando de uma fofoca que foi feita por homens. Nós estamos falando de um Papa considerado progressista, humanista, portanto, ele tem um posicionamento de progressismo e humanismo superior à média dos papas, né? Ele construiu essa imagem. Então, que triste, né? A gente está vivendo isso. Mas isso, para mim, revela não, ou confirma a identidade da Igreja Católica. Vamos lá, primeiro a questão. Quem é homoafetivo não pode ser padre. Mas o padre não vai ter vida sexual? O que importa se ele é homossexual ou se ele não é? Qual é a diferença? Ele não, se o padre não pode, o padre, o bispo, o cardeal e o papa não podem ter vida sexual, eles fazem um voto, se ele é homossexual ou não é, que diferença faz? Então, nós estamos falando de preconceito mesmo. E a gente imaginava que, pela imagem que o Papa Francisco vem construindo, que ele ia ajudar a quebrar isso, mas você vê que não, porque isso aí é estrutural na igreja. Ele fez uma piada de churrasco. Sabe aquela turma no churrasco que alguém faz uma piada sobre negro, sobre gay? Mas ali só tinha amigos, gente. Ninguém... não era racismo, não era homofobia. Era uma piada de churrasco. Tudo. É isso que ele está dizendo que ele fez. Entre amigos. Entre amigos pode. Sabe? Aí entra outra questão, se o vazamento é uma estratégia da ala mais reacionária da cúpula da igreja ou não, se o interesse do vazamento é justamente atacar alguns princípios de modernidade da igreja. Então, é uma outra questão que também é relevante, porque a gente sabe que o fascismo dentro da igreja ele é forte. Aproveitar o barraco filosófico para, sei lá, fazer algum tipo de iniciação ao pensamento, né, ao modo de pensar filosófico, por meio dessas conversas. Eu acho que dessa tua fala eu queria abstrair uma coisa, Décio, que é assim, para quem está chegando, né, e não entende muito dessa área da filosofia, da forma de pensar na filosofia. Quando a gente fala assim, esse Papa é progressista, ele é um avanço, que lindo o Papa, ele autorizou a bênção das uniões homossexuais, não sei o que lá. Quando a gente aplaude esse Papa, a gente aplaude ele relativamente à tradição da Igreja Católica, às convicções da Igreja Católica. Exato. Então, tendo como referência a Igreja Católica, ele é um avanço. Tendo como referência um pensamento, né, sociológico, científico, filosófico, até psicológico, sobre a questão da homossexualidade, ele é um atraso, né? Então, o relativo, gente, é em relação a quê? Então, o Papa ele não é um exemplo de progressista, ele é um exemplo de progressista, de pessoa mente avançada, tendo como referência a relação com a Igreja Católica. Né? Exatamente. Em filosofia, se você quer falar sobre verdade, então você também terá que lidar com contradições. Vou trazer a gente aqui para a roda, né? Para a baila. Qualquer pessoa que esteja
em uma direção de tentar se desconstruir para ser menos homofóbico e etc., vai enfrentar uma luta consigo mesmo gigantesca. O que eu quero dizer é que nessa sociedade que a gente sabe que nós, ou vou falar de mim, de que eu tenho os meus preconceitos e enfrento a minha luta para a desconstrução, mesmo sendo uma pessoa mais jovem, nessa sociedade nós somos preconceituosos. E o mesmo preconceituoso que ataca, no momento seguinte, ele vai tentar se desconstruir e dizer, olha, não pode isso, não pode aquilo, porque tem um outro ser humano aí do outro lado, etc. e tal. E que o mesmo preconceituoso é o que vai lá e fala, olha, pode ser papa, pode ser jornalista, filósofo, clerigal, e coloca a provocação até para o próprio internauta. Ah, estamos aqui para, né, dizer, olha, o papa, pipi, popopó, bote a mão na consciência. Bote a mão na consciência. Eu me assumo preconceituoso. Quando você descobre esse traço de caráter, é terrível. Tá, você está dizendo assim, que quando a gente faz uma luta racismo, machismo, homofobia, é uma coisa que não é só para fora, não é que a gente está lisinho e pronto, é uma coisa a ser desconstruída. Né? E só para completar, Fernanda, eu acho que também, às vezes, a fala, a verbalizar, é um passo evolutivo e você fala para você se ouvir também. Através da repetição, você ir desconstruindo também. Sim. Eu quero explicitar o motivo de eu trazer essa notícia, de sugerir essa pauta. A ideia era trazer a notícia para explicitar um conflito geopolítico, uma tentativa de deslegitimar a Rússia. Vem a seguinte pergunta: mas, Alessio, o Putin é ou não homofóbico? Mas, Alessio, a Rússia é ou não perseguidora de LGBTs? Quando eu trouxe essa notícia, eu trouxe no contexto de uma avalanche de notícias dando conta de que o governo iraniano persegue LGBTs, de que o governo russo é antipático a propostas de direitos LGBTs, etc, etc, etc. Então, a minha ideia no plano geopolítico é o seguinte: a hipocrisia do Ocidente ao estabelecer uma política de dupla face, de doble rasero, como se diz em espanhol. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que o maior preconceito nem é o fato de que ele se refere à viadagem, entre aspas, né? É uma ideia que é muito mais profunda, que é a ideia de que o homossexual tem voracidade sexual e que, portanto, não pode ir para a igreja porque vai comer todo mundo, ou sei lá o que vai acontecer, que é uma loucura isso, entende? Isso está em pais de família, tu não pode conviver com uma coleguinha de aula que é homossexual, porque senão o filho vai virar homossexual, porque o homossexual do lado vai em cima dele. Então, esse é um preconceito até mais profundo, eu acho, que às vezes não aparece. A questão que a igreja foi construindo é sexo associado ao tempo e a degeneração do espírito, porque é associado ao corpo, né? Então, superar o sexo, superar o corpo e atingir a eternidade. Essa é uma lógica, assim, da igreja, né? Então, o sexo ele foi sendo entendido dentro da tradição cristã como algo apenas a serviço da reprodução, né? E tudo que qualquer sexualidade que seja fora da reprodução, ela é demoníaca, ela é sujeita a interferências do demônio. Isso está nos livros, né, deles, dos inquisidores que perseguiam as bruxas e tal. Então, a homossexualidade, ela, como não tem a possibilidade de reprodução, ela acaba significando totalmente essa adesão, vamos dizer assim, ao tempo, à degeneração, ao transitório e etc. Eles têm uma lógica que é antitempo, né, em função da eternidade. Aí eu só queria falar assim, a parada gay, ela tem uma coisa muito interessante que ela diz assim, o amor à vida, né? Amor à vida, gente, é amor ao tempo, tá? Se a gente vai resgatar a questão do amor à vida, o amor à terra, a gente tem que resgatar o amor ao tempo. E essa pecaminosidade da homossexualidade está ligada justamente à demonização do tempo, daquilo que se transforma, daquilo que não é para sempre, daquilo que não vai deixar descendência. Sabe?
Não sei se eu estou sendo claro num assunto tão complexo, mas isso é uma coisa tão importante da gente resgatar, sabe? O amor à vida e o amor ao tempo, né? E com isso também combater todas essas demonizações daquilo que não se submete ao eterno, ao não corpóreo e tal, né?